Fala pessoinhas, sejam bem-vindos a mais um videozinho aqui do Physics in Rock and Roll, vídeo 3 da nossa playlist de eletricidade básica do ensino médio. Brindemos. E agora a gente vai falar, primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a fórmula, sobre como brincar com essas fórmulas, né? Falei para vocês que eu gosto de pensar na fórmula da primeira lei de Ohm como V igual R vezes I. Por quê? Alguns livros usam U, outros usam V. Eu acho que é isso. Não lembro de ter visto nenhuma outra coisa. É sempre V e U. Eu prefiro lembrar do V, que quem quer ver, ri. Tá? E eu falei lá no primeiro vídeo que tem um macetezinho do triângulo das fórmulas, que pelo menos muitos alunos meus... Minha caneta não funciona. Que muitos alunos meus não conheciam, vou passar para vocês. Você pega essa fórmula e funciona para qualquer fórmula nesse padrão, tá? Com 3 incógnitas. Você coloca V igual a R vezes I. E aí você desenha um triângulo aqui em volta. Faz de conta que é um triângulo. O que eu tenho? V... Opa, faltou esse. Se eu ler esse triângulo, né? V igual a R vezes I. Se eu quiser encontrar a corrente, o que eu leio? I igual V sobre R. E se eu quiser a resistência? Eu tiro, eu apago ela, né? E o que eu vejo? V sobre I. São essas três fórmulas básicas que a gente usa para calcular a primeira lei de Ohm. Se eu quero saber a tensão, eu vou lá e eu escondo a tensão ali na minha fórmula. Eu estou pondo o dedo na tela como se fosse apagar para vocês. Eu escondo a tensão ali na minha fórmula. Pronto. O que sobrou? R vezes I. Tá ali a fórmula, né? Opa, tem coisa demais. Se eu quiser saber alguma outra coisa, voltou? Coloco o V de volta lá. Se eu quiser saber a intensidade da corrente, o que eu faço? Eu apago o I. O que sobrou? V sobre R. Tá ali, né? I igual a V sobre R. Volta. Tem Ctrl Z aqui? Então tá, vamos escrever em cima. E se eu quiser saber o R, a resistência do meu circuito, o que sobrou? V sobre I, tensão sobre corrente. Beleza? Isso é um macetinho clássico, assim, e funciona para outras fórmulas em física também. Tá? Qualquer coisa que você tiver x igual a y e z, coloca nessa formulazinha. A regra de 3 funciona. Eu uso muito. Nossa, eu não entendi. Se eu passar esse para lá e tal, use essa formulazinha que você vai conseguir. Tá? Você consegue trabalhar com essas três unidades. Se o exercício estiver te pedindo a corrente, fala, putz, mas eu não lembro. Corrente é igual o quê? Você lembra que quem quer ver, ri. Escreve. Quem quer ver, ri. A gente às vezes tem essa tendência de querer facilitar, querer simplificar e pensar demais. Escreve. Bota no papel. Se você estiver fazendo o Enem, estiver fazendo uma prova, você tem tempo para escrever. V igual RI. E aí colocar no triangulinho e fazer. Não é vergonha para ninguém fazer conta no dedo, fazer tipo tabuada. 17 vezes 1, 17 vezes 2, 17 vezes 3. Não é vergonha para ninguém. Ninguém vai saber isso. A única diferença entre você e um japonês que decorou todas as fórmulas do mundo é 30 segundos no final da prova. No final da prova, talvez não, mas no final do exercício. Tá? Não faz a menor diferença. Simplifique. Tá? Mantenha as coisas simples. Mantenha o raciocínio de uma criança. Não complique. E aí o negócio encaixa. Tá? Então aí, se eu tenho tensão igual a R vezes I, tenho essas outras fórmulas derivadas disso. Corrente igual a tensão sobre resistência, dividido pela resistência. A tensão é a resistência, ando ali, mãozinha dada. E a resistência, tensão sobre intensidade da corrente. Lembrando, né? Unidades de medida. Unidade de medida de resistência
é o Ohm, que é o símbolo, é ômega, né? Tensão, adivinha só, olha só, V, volts. E o I é em A de ampere, que é o nome de um físico francês, um cientista qualquer francês, tá? Vou limpar a lousa aqui e voltar para a gente falar da segunda lei de Ohm, da fórmula da segunda lei de Ohm. Então tá aqui, ó. Essa é a fórmula da resistividade, ou não, desculpa, da resistência elétrica, que leva em conta a resistividade. Então, como varia a resistência de um condutor ou da passagem da corrente elétrica, né? Necessariamente pode ser um condutor. Ela tem a ver com a resistividade, que tem a ver com o tipo de material que está usando. E aqui a gente usa a resistividade, é meio estranho. Em física, normalmente a gente usa, por exemplo, dilatação específica. E aqui a gente usa resistividade. Então a gente pode pensar como resistência específica. Né? Resistividade é a resistência específica de cada material. Quando a gente fala resistência específica, fica mais fácil de entender. A resistência específica do plástico, do. Que é isso? Hidratante. Da balinha. Resistência específica. Dilatação específica. Calor específico. Tem a ver com o material que você está trabalhando. Quando a gente fala resistividade, fica meio. O que é isso? Então a gente pode já guarda aí na gavetinha. Resistividade igual a resistência específica. E ali coloquei a tabelinha no canto dos materiais. Que alguns materiais, sei lá, qualquer primeira tabela que eu peguei, eu coloquei ali. Que ela é ohm por milímetro por metro. Ohm, resistência por milímetro quadrado, a área, por metro. Tá vendo ali na fórmula, né? Tem o ρ, que é essa resistividade, por comprimento vezes o comprimento. Quanto maior o comprimento, maior a resistência, dividido pela área. E a própria resistividade do material tem essa relação. A própria resistividade do material leva em conta isso. Ó. Milímetro quadrado por metro é área e comprimento. Tá? Então, resistência, de novo, resistência depende do tipo de material, do comprimento e da área da seção transversal. Tá? Falei no vídeo 2, para a gente não confundir, que pode acontecer, já vi muito de acontecer isso, V igual a R vezes I, a gente não confundir o A de ampere, que é esse I, com o A dessa fórmula da resistência. Vamos transformar essa fórmula aqui, ó. Isso acontece, nossa, vestibular, Enem, eles adoram fazer isso. Eles dão o valor da resistência de acordo com o tipo de material. Então, esse R aqui, você tem que substituir por R por L sobre A, depois multiplicar por isso. E aí o que a galera confunde? Tem um A aqui e tem um A de ampere lá no texto. E aí onde acontece a confusão. Muitos exercícios, vou até procurar um aqui para passar depois, muitos exercícios fazem essa relação para confundir, porque dificuldade da molecada é a interpretação de texto. É ler o exercício, caramba, o que é isso que está pedindo aqui? E às vezes é só quem quer ver rir. Ou ele divide o R nessa outra fórmula. Ele te dá, vamos pensar, num circuito de 220 volts, um condutor de 10 metros e 1 milímetro quadrado de alumínio recebe uma corrente de tal. Você tem que calcular a resistência de acordo com a resistividade, de acordo com o comprimento, de acordo com a área, e depois colocar na fórmula final. Se você confundir essas coisas, toco, já era. Né? Então, fiquem atentos. Acho que nada do que eu queria falar nesse vídeo eu falei, mas
é uma repetição do outro, mas é para vocês verem a relação das fórmulas, né? A aplicação das fórmulas, fazer o triangulinho da fórmula e ver a maneira de utilizar essas fórmulas e ver se essa pegadinha que acontece muito aqui, de ter essa relação aqui, ó. Esse R é o mesmo desse. Então você substitui esse R por tudo isso aqui. É a mesma coisa. Beleza? Na corrente pode acontecer, mas é mais difícil. Eu já vi muito de trocar a resistividade, a resistência específica do material. Por isso, eu tenho um resistor aqui. Não tenho. Próximo vídeo. Resolver exercício, né? Vou falar um pouquinho sobre a associação de resistores. Porque até agora a gente ainda nem colocou tudo isso no circuito. A gente está pensando no funcionamento da eletricidade. Que diferença isso faz na nossa vida, né? Onde que a gente aplica isso? Essa é a parte mais chata da física e agora a gente vai para a parte da aplicação. Onde que eu uso corrente, tensão, resistência? Por que que isso importa? Por que que isso importa na minha vida? Por que que eu não posso ligar o 110 no 220, o 220 no 440 e vice-versa? Próximo vídeo, se eu não esquecer.